Não, não é o teu agora, é o da... Aí, beleza. Agora tá tudo certinho. Então, boa tarde para todas e todas. Estou gravando agora. Boa tarde, Rosana. Boa tarde, Alice. Tudo bem com vocês? Então, essa semana, nós vamos começar um conteúdo, talvez, pode ser que dê Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Então, essa semana nós vamos ver um conteúdo um pouquinho diferente, que é o conteúdo para o Se Liga, O Se Liga, ele vai ser para a nossa realidade do ensino religioso. Às vezes a gente pode pensar, não, mas no ensino religioso eu não faço Se Liga porque não tenho nota. Mas nós vamos ver uma atividade aqui e ela vai ser utilizada para a gente pensar esse Se Liga de uma maneira um pouquinho diferente, tá? Para a gente ter um outro olhar para o nosso Se Liga. E aí eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem aqui, que essa imagem ela vai dar uma ideia para a gente do que nós vamos trabalhar depois, tá? Depois eu vou prestar atenção. O que essa imagem vai dizer para a gente aqui, tá? Então, pensando, na nossa realidade aqui do formadores, lembrando aquele pedido de deixarem as câmeras ligadas, Essa presença ela vai ser computada depois, pela presença. É importante para a gente se ver, para a gente estar mais próximos aqui, mesmo que virtualmente. E agora, eu vou colocar um videozinho para vocês. Quero que para a gente poder refletir um pouquinho, depois a gente começa a nossa discussão para valer. Eu sou profissional! Oh, muito bom, hein? Eu não sei não, sabe? Provavelmente você será tão bom quanto eu era. É assim que as coisas são e eu era abaixo da média no basquete. Provavelmente você também não será lá essas coisas, então você vai ser bom em muitas coisas, mas não em basquete. Eu não quero que fique arremessando essa bola dia e noite, tá bom? Tá bom. Tá bom? Então vai lá, manda. Ei. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer uma coisa. Nem mesmo eu. Tá bem? Tá bem. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Vamos. Pai! E aí, o que esse vídeo traz para a gente? Qual relação nós podemos fazer entre esse vídeo e a nossa realidade escolar? Que ponto a gente tem que encontrar de equilíbrio para fazer igual esse pai fez? Sem desmotivar, sem acabar com o sonho, mas trazer um pouquinho o pé na realidade para os nossos alunos. Eu tenho certeza que muitos de vocês têm aquele aluno que sonha, já falaram para vocês, professor, eu não preciso estudar, eu não preciso de escola porque eu vou ser jogador de futebol e vou ganhar muito dinheiro. Já ouviram algum aluno falando isso? Quem já teve um aluno desse jeito? A professora Rosemary já teve uma situação dessa, professora?
Eu não Várias. preciso trabalhar. Várias E aí, vezes. como que você lida, professora, com essa situação? Eu explico para eles que se eles não tiverem um estudo, eles vão ser enganados. Exato, e assim, E dou exemplos ainda. muito bacana, professora. Porque aí você está mantendo aquele sonho dele, mas colocando um pouco de realidade, né? Às Sim, eu vezes a estou com gente... um aluno bastante promissor agora. Ele já tem um contrato, mas ele continua estudando e, assim, não que eu queira, né, fazer minha propaganda, mas muito pelo que eu falei, porque ele tinha desistido e nós fomos atrás, eu e minha colega pedagoga, e conseguimos resgatá-lo. Isso aí, bacana, professora. E aí você colocando essa realidade, né? Você tem que estudar porque você pode ser enganado, né? Pode não dar certo, pode acontecer alguma coisa. O professor César também levantou a mão, professor? Eu às vezes desligo a câmera porque, ó, se eu mostrar aqui do lado como tá, ó, olha, ó, eu tô na escola aqui, tá uma baguncinha. Mas, então, eu fui do futebol um tempinho e trouxe, inclusive, alguns colegas meus, assim, que jogaram profissionalmente, eles, inclusive, para conversar com eles e falar, porque tinham, aqui tem uma escola minha, que eu dou aula aqui, que tem bastante alunos de um time de futebol, sabe? Então, eu trouxe eles para conversar, falar, ó, não dá certo, nem sempre dá certo, nem sempre você vai ser o multimilionário, né, como é a maioria dos casos, né? Então, para dar uma baixada, assim, não para eles perderem o sonho, não, pelo contrário, mas até porque hoje em dia os clubes eles cobram que os jogadores eles tenham escolaridade. Nenhum clube mais aceita isso, é da legislação isso, sim. Uhum. Não, e aí é muito bacana vocês trazerem essas realidades, assim, porque quando a gente pensa hoje em jogador de futebol, né, inevitavelmente o pessoal vai falar de quem? O Neymar ganha milhões. Eu estava lendo uma matéria sobre o Neymar, que eu fiquei muito chocado, assim, muito indignado. Ele estudava numa escola particular de Santos, né? E quando ele estava no segundo ano do ensino médio, ele já era o Neymar, né? Ele já jogava, já estava, né, começando a despontar, fazer sucesso. E o pai dele fechou a escola para fazer uma festa dele na escola. A escola ficou de quinta e sexta sem aula para preparar a festa dele que foi na escola, né? Então, aí eu estava vendo até hoje assim, algumas coisas falando sobre o Neymar, e aí eu vi um cara falando assim que ele, né, o pai cuida dele até hoje, ele com 35 anos, o pai cuidando, e aquela ideia que ele tem 3 amigos, né, com muitas aspas aí, e ele pagava uma pensão de 50 mil por mês para esses caras ser amigo dele, para ir com ele em todo lugar que vão, para morar com ele, para fazer companhia para ele, né? E eu vi uma reportagem aí com um desses amigos, um amigo de infância dele, que era amigo de escola, que não entrou nesse grupo, né? Dos parça dele lá, que ele mantém por mês. E aí o cara falou, mas você não, você não se arrepende? Você podia ser o parça do Neymar aí, uma vida boa tal. E aí o cara falou, se o cara é advogado hoje, falou, não. Eu tinha um objetivo na minha vida. Eu queria crescer por mim, né? Não seria a minha vida seria de outra, eu estaria vendendo a minha vida para outra pessoa. Eu achei muito, muito louco esse conceito. E quando os nossos alunos trazem essa ideia de ser jogador de futebol, ou ser alguma coisa que aparentemente enriquece muito rápido, e aí a gente chega nesse ponto do vídeo que eu acho muito, muito conturbado, né? E aí no vídeo é mais forte ainda, porque é o pai falando para o filho, né? E
E é muito difícil quando você é pai, você tem que falar a verdade para o filho. Eu tenho uma filha de 7 anos. E aí um dia ela assistindo os youtubers dela, ela tá numa febre agora do tal do Enaldinho, que pelo amor de Deus, não sei se alguém tem filho pequeno, adolescente aí, se já assistiram o tal do Enaldinho, meu pai amado, o que que é aquilo, né? Mas assim, não vamos ser moralistas, os vídeos dele até que o seu cara é tranquilo, não fala palavrão, ensina umas coisinhas legais, só bobagem, assim. E ela falou um dia, eu queria ter um canal no YouTube, filha, calma. Não é assim que funciona. Né? Vamos devagar. Aí qual que é o sonho, o outro sonho? Além de ser youtuber, de ter um canal, quer ser engenheira. Eu falei, não, engenheiro, beleza, engenheiro é algo que a gente pode fazer acontecer. Youtuber depende do... Nem sei se quando você tiver idade, né, você vai ser uma youtuber. E aí, esses dias, eu lembro que eu vi um vídeo, até acho que, não sei se eu já comentei com vocês, inclusive, outra jornada, mas eu vi esses dias de novo um vídeo analisando o caso, que é o caso do menino do Pintinho Pio. Quem é do começo dos anos 2000 aí, que já estava nas redes, deve ter visto um menino, ele tinha 10 anos, e ele fez um vídeo dublando uma música. Ele não estava cantando, ele estava dublando uma música do Pintinho Pio. Ele fez o vídeo, dublou, o vídeo fez sucesso, viralizou, não pelo motivo que ele acreditou, né? Pela qualidade vocal, não, o vídeo viralizou pelo bizarro da coisa, assim, é um vídeo bem engraçado, lá no começo da internet, teve 1 milhão de views, e ele foi para Ratinho, para Celso Portiolli, para todo mundo, e a família acreditou que ele tinha futuro na música, só que ele não estava cantando, ele estava dublando. E aí ele foi no Ratinho, o Ratinho falou, você tem que gravar um disco? Ele foi no Raul Gil, o Raul Gil falou, você tem que gravar um disco? Aí o pai dele parou de trabalhar para gerenciar a carreira do filho, vendeu a casa para pagar a gravação do CD do filho, porque o filho ia fazer sucesso. Por quê? Porque teve 1 milhão de views em um vídeo da internet e apareceu na televisão. Aí passou, né, um canal da internet que foi procurar os memes dos anos 2000. O que aconteceu? A família perdeu tudo, perdeu casa, perdeu carro, estavam morando de aluguel, de favor, passando muita dificuldade. Por quê? Porque não fincaram o pé na realidade. Então, assim, às vezes é triste você falar, mas assim, aí eu pego igual o professor César, a professora Rose falaram, não é matar o sonho do aluno, não é desanimar, mas é você trazer um pouco da realidade ali. E eu acho que agora, quando chega no final do ano, a gente vai refletindo com eles, né, de motivar sem iludir. Né? Motivar o aluno sem iludir. Olha, você pode vir fazer sucesso como jogador. Como a Rose falou, você tem um aluno que já está com um contrato, né? Olha que maravilha, né? Quantos, né? Com essa idade. Que série que ele é, professora? Ele está no 9º ano. 9º ano, ele já tem um contrato com um time de base. Isso. Olha que bacana. E qual que é a cabeça que essa criança vai ter para processar isso, né? Ele vai ter esse apoio aí, né? Uma voz na cabeça dele, porque provavelmente se vocês falaram que tiveram que ir atrás, é porque a família estava incentivando, não precisa estudar mesmo, porque agora você se deu bem, agora você tirou o burro da sombra, né? Colocou o burro na sombra. Mas e se não? Então, acho que é um caminho, né? Mostrar para eles que, apesar de alguns conseguirem, quantos milhões ficam pelo caminho, né? O César, que falou que veio do futebol, sabe com mais propriedade que eu. Mas para quantos meninos começam numa categoria de base
nós vamos ter um Neymar, ou nós vamos ter um Gabriel Jesus, ou sei lá, um aí que eu não acompanho muito futebol. Mas para quantos ídolos de esporte nós temos aí que um começa, né? Também tem um outro ponto, né? Hoje os alunos trabalham muito com essa ideia de youtuber, de ganhar muito dinheiro na internet, e aí a gente vê assim, para cada youtuber que faz sucesso aí, quantas pessoas estão lutando nas redes, quantas pessoas estão lutando nos seus canaizinhos aí com 50 mil, 20 mil inscritos, criando conteúdo, correndo atrás de publicidade local para conseguir fazer aí R$ 1.200 por mês para pagar as contas, fazendo internet. Então, a gente tem que ajudar os alunos a verem além do glamour, né? Além do que a mídia coloca como verdadeiro sucesso. Porque a mídia ela não vai trazer o youtuber que fracassou, que não conseguiu. Ela vai trazer só quem fez sucesso. E aí, para a gente ter uma noção da importância da instrução, eu acho um paralelo muito legal a gente pensar sobre duas pessoas que têm uma trajetória muito parecida, mas tiveram um final muito diferente. Vocês, como professores aí com os alunos, quem já ouviu falar da tal da MC Pipoquinha? Quem nunca ouviu, agradeça aos deuses que segue. Fique tranquilo, não estão perdendo nada. Não precisa conhecer, não, nem vão atrás. Mas eu tenho certeza que os alunos de vocês já falaram isso em sala de aula alguma vez. Principalmente os alunos ali do 7º, 8º ano, 9º ano. Estão tudo lá com a cabeça da Pipoquinha. Uma funkeira começou a fazer um relativo sucesso da maneira dela, né? Aí eu não vamos aqui ser moralista ou fazer juízo de valor, eu só estou analisando uma carreira, uma artista começou a fazer um público, num nicho bem específico, começou a fazer sucesso, e os alunos falam, ela faz um monte de show no final de semana, ela falou que no final de semana, por show, ela ganha 20 mil, né? Faz não sei quantos shows na semana aí e tal. Beleza. Isso foi no começo do ano. Agora já não se fala mais. Já passou a febre. Assim como teve muitos outros que fizeram a mesma coisa do mundo do funk. Lá nos anos 2000 e não sei quanto, apareceu um grupo de funk chamado Bonde das Maravilhas. Era do mesmo submundo, assim. Era um grupo de meninas. E lembro que deu uma polêmica muito grande, porque elas estouraram pelo bizarro e começaram a fazer show. E aí elas pararam de estudar, e metade delas eram menor de idade. E aí o conselho tutelar foi atrás para fazer elas estudar. E aí deu uma... Sempre aquele pessoal inteligentíssimo de internet aparece e fala assim, mas de quem está vendendo droga, o conselho tutelar não vai atrás. Quem está trabalhando, não sei o quê. Então tem aquela polêmica tonta de sempre. Passou também. Mas aí, do outro lado, a gente tem uma outra que eu tenho certeza que aí a maioria conhece, que é a Anitta. A Anitta, ela é funkeira, né? Todo mundo conhece. Começou no funk, igual Pipoquinha, igual Bonde das Maravilhas e não sei quantos outros aí, mas ela está estabelecidíssima hoje. Está onde muitos artistas brasileiros nem sonharam em chegar. E aí, qual que é a diferença? Nem tanto pela qualidade de música, tá? Isso aí, quem entende de música que julgue. Mas eu tô falando de dedicação e de preparo, né? Quem vê a Anitta cantando lá, não pensa que ela fala 3 idiomas. Ela fala inglês e espanhol fluente. Estudou, fez... E aí eu vi uma entrevista com ela uma vez que ela disse o seguinte, né? Onde que você aprendeu inglês? E ela falava, eu aprendi inglês dentro da Kombi, dentro da van, de um show para outro. O tempo que eu passava numa van, eu ia estudando. E isso é muito forte, assim, você falar para um aluno, olha, sabe a Anitta, ela tá, o tempo que
que ela tem livre, ela está estudando, ela não está em festa, ela não está em farra. Ela estava estudando porque ela sabia onde ela queria chegar. É também a gente fazer essa ponte com os nossos alunos. Eu acho que levar eles um pouco, né? Às vezes eles precisam, porque muitos dos nossos alunos, eles não têm realidade em casa. Eles não têm choque de realidade em casa. Não tem uma família que fala, que às vezes nem fala, às vezes nem, né? O aluno fala, eu quero parar de estudar, fala, tá bom, né? Você não... Ou fala, tá, você vai ser jogador de futebol, você vai ser não sei o quê, ou fala, não precisa estudar mesmo, você não vai dar nada na vida, você não vai... Eu já cansei de ouvir, isso é muito triste. Pais falando, professor, eu quero tirar ele da escola, não vai dar nada na vida mesmo, não vai adiantar, sai da escola e vai carpir café, né? Então, dentro da escola a gente tem que achar esse equilíbrio. Lembrando aí dos ensinamentos do Buda, né? Achar o caminho do meio, achar o equilíbrio, né? Nem para um lado, nem para o outro, né? Então, nessa perspectiva, nós temos aí o se liga. Ai, não, né? Falou se liga, a gente já dá uma torcidinha de nariz, mas vamos lá, vamos respirar, vamos com calma. E eu quero falar sobre o se liga no ensino religioso. Temos os componentes, mas vamos falar do se liga no ensino religioso. O que seria o se liga? É um momento de retomar pontos da atividade, do conteúdo que talvez não foram apropriados para os alunos de maneira correta. Quando se fala disso, o ensino religioso tem a seguinte problemática, né, do se liga no ensino religioso. Qual que é a lógica, né, do se liga no ensino religioso? Não precisa fazer. E eu já tive colegas que falam, não, o ensino religioso não precisa fazer o se liga. Por quê? Quem que me socorre aí? Por que muita gente fala que não precisa fazer o se liga no ensino religioso? Cadê vocês? Quem que quer responder? Porque não tem nota para recuperar? Porque não tem nota para recuperar. Exatamente. Então, o que falam pra gente? E às vezes muitos pensam assim, bom, se liga é para recuperar nota, ensino religioso não tem nota, então não preciso fazer. E aí vamos pensar, esse momento, ele é para recuperar nota? Se não deveria ser. Esse momento é para recuperar o quê? Seria a recuperação. Recuperar o conteúdo que ficou defasado, mas infelizmente não é assim que a banda toca. Exatamente. Então, se não deveria ser recuperar o conteúdo. A apropriação do conteúdo por parte do aluno. Aí tem um outro problema que acarreta desse entendimento de você falar, se não tem nota, não precisa fazer o se liga. Então, o ensino religioso não precisa fazer. Mas também, eu vou fazer o se liga com a turma de vocês. Vamos imaginar que vocês são meus alunos e eu vou fazer o se liga. O César está com 3,5 de média, César. O César precisa fazer o se liga, não precisa? Precisa. A Rosemary, está com 7 de média. O que a Rosemary vai falar? Não vou fazer o se liga, não preciso fazer. A Moema está com 9,8 de média. Moema, você vai fazer o se liga? Eu não vou, para quê? Ela colou. Não preciso. Né? Então, quando a gente foca na nota, a gente está focando errado. Né? E aí, no ensino religioso, nós vamos entender o se liga de uma maneira que o se liga recuperar o conteúdo dentro do ensino religioso. Quando nós falamos no se liga,
Aí nós temos 3 tipos de aluno, que aqui eu dei no exemplo, tá? Desculpa, César, foi só que você está aparecendo primeiro na tela para mim aqui. Foi o primeiro Capaz, que eu peguei como exemplo, né? Então, nós temos aí os 3 tipos de aluno. Quais são os 3 tipos de aluno do Se Liga? Vamos ver se vocês lembram da semana pedagógica. Ó, estudantes de aprofundamento, estudantes que acompanharam o processo e aprenderam, se apropriaram do conteúdo. Então, o aluno que aprendeu, vamos pegar, por exemplo, símbolo sagrado, ritos sagrados. O aluno compreendeu o que é rito sagrado, qual que é a importância de rito para as religiões, a diferença de rito e ritual, os tipos de ritos, ele compreendeu tudo. É o aluno de aprofundamento. O que eu posso levar para ele? Um a mais. Algo que leve ele além daquele conhecimento que ele compreendeu. O outro aluno é o estudante de reforço. A Rosemary ficou com 7 de média. Ela aprendeu o que é rito sagrado. Mas ela tem dificuldade em compreender a diferença entre rito de iniciação e rito de passagem. É um aluno que precisa de reforço. E o aluno de recuperação. É o aluno que não aprendeu aquele conteúdo. Então, para eu fazer um bom Se Liga, eu preciso, primeiro, estabelecer o que eu queria que os meus estudantes aprendessem. Então, eu tenho aqui uma tabela que ela nos coloca, né, exatamente isso. Eu posso colocar aqui objetivo de aprendizagem para aprofundamento, reforço e recuperação. Qual aluno que eu tenho para cada um desses grupos? Qual aluno que eu tenho para reforço, para aprofundamento e para recuperação? E o que efetivamente que eu quero que o aluno aprenda? Porque às vezes eu falo assim, o aluno não aprendeu. E quer ver coisa que me deixa maluco da cabeça? Esses dias eu fui ver o caderno do meu sobrinho do 3º ano do ensino médio. E ele tinha uma cruzadinha para ele responder. Uma cruzadinha não, caça-palavras para ele responder. Caça-palavras. Estava lá a caça-palavra, as palavras do lado para ele achar. De novo, está errado usar caça-palavras? Não. Mas com qual objetivo? O que ele ia aprender terminando de achar as palavras no caça-palavras? O que o professor queria com aquilo? Se ele não acha todas as palavras, porque ele não enxerga direito, eu consigo avaliar o quê? E aí eu sempre lembro, até que eu já falei para vocês, com certeza vocês devem lembrar, que eu falo da educação infantil, a minha crítica que eu tinha à educação infantil até eu aprender o que eu não sabia. Por que a educação infantil manda tanto desenho para as crianças? E o professor consegue avaliar a criança pelo desenho. Porque tem um propósito, ele tem lá, dentro e fora, coordenação motora fina, compreensão de espaço, ele tem um propósito. Se eu passo um caça-palavras para a criança em alfabetização, você vai encontrar boneca aqui no caça-palavras. Tem um propósito, eu estou encontrando ali, ver se ele consegue visualizar a palavra em um contexto, se ele consegue reconhecer as letras, eu tenho um propósito. O que eu avaliaria num 3º ano do ensino médio com um caça-palavras puro e simples? Eu conseguiria achar um propósito? Não sei, mas eu acho que em história não. É só encontrar as palavras. Então, é para a gente refletir. O que eu quero, o que o meu aluno realmente não aprendeu? Eu sei o que o meu aluno não aprendeu.
né? Quando a gente fala, o aluno não aprendeu. Claro, que vamos esquecer aqueles casos que o aluno realmente não faz, esse a gente sabe, né? Mas o aluno lá que está estudando, que está participando da aula, né, que está lá, e ele não foi bem na prova, o que ele não aprendeu? O que eu queria que ele aprendesse que ele não aprendeu? Esses que são os objetivos de aprendizagem. Pode falar, Marla. Não, professora, que eu lembrei de uma colega que ela fez com os alunos, eu achei interessante, ela fez o caça-palavras, mas ela pegou um texto do livro e pediu para eles fazerem a leitura, anotarem as palavras que eles não entendessem os conceitos, porque eram vários conceitos, e daí ela montou o caça-palavra, ficou bem interessante. Mas ela trouxe o propósito de conhecer aquelas palavras diferentes, que na história aparece muito assim, palavras que eles não entendem, né? Na geografia também. E aí ficou bem interessante, porque daí eles pesquisaram, pegaram, ela levou o dicionário para a sala de aula junto, daí eles construíram juntos, achei bem legal. Mas olha que legal. Isso. Não, mas olha que bacana, professora. Aí a gente pode pensar exatamente nisso. Qualquer atividade pode ser uma atividade escolar, desde que ela tenha propósito. Olha só a diferença que a professora trouxe. Uma atividade só isolada de caça-palavras, só porque eram palavras relacionadas ao tema, e uma proposta de ler um texto, identificar palavras que eu não conheço, selecionar essas palavras, passar para a professora montar o caça-palavras, o aluno encontrar a palavra no caça-palavra, relacionar ao significado que ela tem. Aí você transformou. Se o aluno não consegue fazer isso, eu consigo entender o que o aluno não sabe. Então, isso, exatamente isso, assim, é você trazer, né, esse olhar. No caso do ensino religioso, a gente cai nesse risco também, né? Eu vou dar um caça-palavra para os alunos, porque eles gostam, né? A gente sabe que eles gostam. Vou dizer para vocês que eu nunca usei caça-palavras na minha vida. Eu estaria mentindo desavergonhadamente, né? A gente acaba usando às vezes. Mas aí a gente tem que sempre refletir, né? Qual é o meu propósito? Qual é o meu objetivo? Né? Hoje eu vou passar um desenho para eles pintarem. Mas o que eu quero que eles reflitam com esse desenho? Eu vou passar uma cruzadinha. O que eu quero que eles reflitam? Porque às vezes, e eu estou citando o exemplo do caça-palavras, que é o mais simples, mas às vezes você passa questões, e a gente tem essa ideia, né, que questões ocupa um espaço muito privilegiado dentro das atividades escolares. Mas vocês já responderam? Você lembra quando vocês eram aluno? Vocês respondiam aquele monte de questão que não fazia sentido nenhum para você, porque você só pegava, só copiava do texto e colocava lá, ou às vezes um copiava do outro, e às vezes a gente passa por isso. Você passa a questão, um copia do outro, e é uma resposta que eles não refletiram. Né? Então, também, a gente tem que ter esse propósito. Esse modelo de rotação por estações que nós vamos trabalhar aqui, ele vai propor uma forma de trabalhar no ensino religioso de uma maneira bem diferente, usando duas técnicas, rotação por estação e roteiro individualizado. Vamos ver quem prestou atenção no começo do encontro. Que imagem que a gente tinha lá no primeiro slide que eu mostrei para vocês? Acho que uma cozinha, uma cozinheira, uma chefe. Isso, um chefe, vocês prestaram atenção. Esse modelo, essa proposta, é uma proposta um pouco diferente. Professora Micheles, pode ler para a gente, fazendo um favor? Vamos transformar a sala de aula num restaurante de aprendizagem, organizando uma dinâmica de ensino que vai permitir com que todos os estudantes se envolvam e contribuam com o desenvolvimento de seus colegas. Nessa dinâmica, cada estudante vai assumir um papel, e você, professor, vai ser o responsável por elaborar um menu surpreendente para seus estudantes. Veja como pode ser essa organização.
Isso, então só um pouquinho, só pra gente... Nós vamos fazer a sala de aula virar um restaurante. O restaurante da sala de aula. Dentro desse restaurante, cada grupo de alunos vai ter uma função específica. Primeiro grupo são os estudantes de recuperação. Eles vão circular pelas estações e eles vão ser os clientes do restaurante. Os estudantes de reforço vão ser os garçons. Eles vão entregar os pratos e ajudar os frequentadores a resolverem os exercícios. Os estudantes de aprofundamento vão poder ter dois papéis, de maître e de hostess. Isso aqui, gente, eu não entendo muito não, que é coisa de restaurante chique. Quem já foi, conta pra gente como que é. Mas o que é o maître? Qual que é a função desse maître no restaurante? É aquele que explica o prato, é aquele que diz qual prato que harmoniza com qual vinho. Eu só vejo isso na televisão. O maître é o que está ali na mesa. E o hostess? O hostess é quem recebe e quem conduz o cliente. Então, o maître vai ser o aluno de aproveitamento, de aprofundamento, que vai explicar a atividade para os colegas. O hostess, ele vai coordenar os trabalhos em cada mesa, ele vai fazer os alunos girarem em cada estação. E o professor? Qual que é o papel mais importante dentro da cozinha? É o chefe. O professor, ele vai fazer os pratos, vai fazer o cardápio. Então, quando a gente pensa essa proposta, qual que é uma grande vantagem disso aqui? Nós estamos dando, primeiro, autonomia para o estudante em recuperação, que ele vai poder escolher num cardápio prévio. Olha, aquela liberdade de escolha dirigida. Você vai preparar um cardápio, mas ele vai poder escolher o que ele quer naquele momento. Você dá uma autonomia para ele. Você escolhe uma lista de conteúdos e fala, você pode escolher o que você quer estudar nesse momento. E você dá função para os alunos que não precisam da recuperação. Então, é diferente de eu falar assim, Michele, você está com 90 em ensino religioso e nós vamos fazer o Se Liga. Você vai participar? Ai, professor, não quero, não preciso. Agora você fala, Michele, você, pelo teu perfil, foi selecionada para ser a maître do restaurante. Você vai coordenar, vai explicar para os colegas as atividades que eles vão fazer. Não é uma abordagem diferente? Você não está dando para ela um papel mais relevante, né, dentro da proposta. E o professor vai ser o chefe. Então, quando nós pegamos aqui esses papéis, a gente tem essa configuração que pode montar a sala de vocês aqui, né? Os clientes rodam as estações, o garçom e o maître de cada mesa permanecem, então você vai ter um garçom e um maître, e o hostess coordena os trabalhos. Fica uma dinâmica bem legal. Você pode fazer com restaurante, pode fazer com sorveteria, que deram ideia no outro grupo. Você pode fazer por academia de musculação, cada estação ser um aparelho, ele escolher o exercício que quer fazer. Aí vai da criatividade de cada professor. Mas essa proposta fica bem legal, né? E aí você vai fazendo, né? De uma maneira de tentar estimular. Eu concordo, deixa eu ver quem colocou aqui, né? O professor César, né? Eu tenho a mesma realidade, assim, tá bem conturbado. Por isso que eu penso assim, César, a gente focar no ensino religioso, porque como é um período que a gente vai ficar mais, né? Não tem o conteúdo novo, você teria que entrar nesse momento do Se Liga. Para o ensino religioso é uma proposta bem diferente, mas pode ser usado em outras disciplinas também, né? Você tentar dar uma estimulada. Vai que
né, você consegue atrair, né, os nossos métricos, consegue contratar garçom para o teu restaurante, né? Então, como que você funcionaria, então? Cada mesa vai servir um menu diferente, né? E o aluno vai montar o menu de acordo com a sua escolha. O aperitivo, o prato principal, a sobremesa e os adicionais. E você pode fazer uma comanda, né? Onde ele escolhe seu aperitivo, prato principal, sobremesa e adicionais. O que é o aperitivo? O aperitivo, ele vai escolher entre os 3 trimestres, primeiro, segundo ou terceiro trimestre. Você coloca uma explicação ali do que foi trabalhado em cada trimestre, ele vai escolher. Eu quero como aperitivo o primeiro trimestre. O prato principal, você oferece para cada trimestre 1 ou 2 temas. Então, primeiro trimestre, eu tenho 2 conteúdos. Segundo trimestre, eu tenho 2 conteúdos. Terceiro trimestre, 2 conteúdos que eu quero que o aluno recupere. E, na sobremesa, é como esse conteúdo está apresentado. É um vídeo, é um texto, é um quadrinho, né? E o adicional é uma problematização, ou uma reportagem, ou um vídeo legal sobre aquele conteúdo. E aí o aluno monta uma comanda desse jeito aqui. Que é a comanda que você vai montar para ele fazer o seu roteiro de aprendizagem. Para aquela mesa. Então, é esse aqui, o Robervaldo. Ele pediu de aperitivo o terceiro trimestre, pediu uma pizza de direitos humanos, que é o conteúdo. Como sobremesa, ele pediu um filme e um resumo sobre esse conteúdo. E como adicional, ele pediu uma reportagem. E aí ele montou um roteiro de estudos sobre aquele tema. Tá? Então aqui eu vou mandar, quem tiver depois, todo esse material está disponível lá no Classroom, tá? Então quem quiser conhecer depois, fica bem bacana. Além disso, o aluno vai ter o menu. Tá? Esse menu, você pode usar a criatividade, mas aqui eu tenho uma proposta que o professor Alessandro fez para a gente. E olha aqui que legal, né? Usando o Canva. Eu não lembro se eu comentei com vocês que o Canva, para professor, é gratuito, os recursos premium. Então, você pode fazer a tua conta usando o @escola e você vai ter direito a todos os recursos premium do Canva. Tá? E quando você tem aqui, você pode usar, né, uma série de serviços. Deixa eu só aqui. E aqui, ó, o professor. Gente, desculpa, estão me ouvindo agora? Meu áudio travou. Então aqui, né, só para a gente poder ver aqui, é o nosso menu. O que nós temos aqui no nosso menu? Aqui o aperitivo. Primeiro, segundo ou terceiro trimestre. Além disso, nós temos aqui o prato principal. Então, o aluno escolheu um aperitivo do primeiro trimestre e como prato principal ele pediu uma pizza de direitos humanos. E aí ele vai perguntar para o mestre, o que tem nessa pizza? Qual que é os ingredientes? Aí você tem aqui
os ingredientes da tua pizza de direitos humanos. O mestre vai apresentar para os alunos os seus ingredientes. Depois, ele vai escolher a sobremesa. O que ele quer sobre direitos humanos? Um texto, um vídeo, um filme, uma reportagem, um resumo? Ele pode escolher aqui a sobremesa. E, como adicionais, ele vai escolher a problematização sobre o tema. Então, com isso, você conseguiu orientar o aluno a realizar uma atividade contextualizada, um roteiro de atividades contextualizado, diferente, que ele vai poder realizar naquela estação. Terminou o tempo, né? Terminou o prazo para ele poder degustar o alimento, o que ele vai fazer? Você vai mandar ele para outra estação. Ele vai fazer mais um pedido para o mestre, e aí ele vai ter na outra mesa uma outra estação para ele poder realizar a sua atividade. O que vocês acharam desse modelo de proposta? O que vocês acharam dessa problemática? Professor, eu achei assim, muito bacana. Mas assim, eu fico um pouco, talvez, seja porque a gente tá cansado nessa época do ano, né? Como o professor César colocou ali. É uma época assim que para propor alguma atividade assim tem que ter bastante fôlego e a gente já não tem muito mais. E assim, e os alunos também estão naquela fase assim. Quem dera se quisesse fazer. O que me preocupa no Se Liga? Eu acho o projeto muito bacana. E eu acho que ajuda bastante, sabe? E a gente tem que aprender a diversificar mesmo. E a ideia é trabalhar com uma metodologia diversificada com os alunos. Mas, assim, a questão do aprofundamento, por exemplo, os alunos, igual tu colocou no começo, o aluno tem lá 8, 9, eles não. Olha, tem aluno meu que já não quer fazer mais nada, tá bem difícil fazer eles produzirem alguma coisa por conta desse momento, né? Os que estão no perigo estão desesperadinhos, né? Então, mas a ideia é muito bacana. Essa dos direitos humanos, eu acho até que eu vou copiar algumas coisas, porque eu trabalho, né, na história, achei bem legal. Dá para pensar numa perspectiva. Tem que ter um fôlego para isso agora, né? Não, eu concordo, assim, que a gente está nesse ponto, né, o fôlego realmente, né, é um momento bem conturbado para a gente poder... só que, assim, pensando até na própria lógica nossa, né, enquanto sala de aula, é para a gente ter uma carta na manga, para a gente ter uma metodologia. Claro que, a partir de agora, todo mundo vai ter que fazer assim. Não, né? Mas é uma forma de abordagem para a gente conhecer como utilizar uma rotação por estações na prática, né? Que na prática a gente está utilizando, então, a gente está vendo uma proposta que leva a rotação por estação de uma maneira diferenciada, mas também é uma forma da gente pensar, né, como a gente trabalhar com os nossos alunos. Mas eu concordo com você, professora, que agora chega esse período do ano, realmente, a gente tem que acabar caçando alunos a laço, né, principalmente os de aprofundamento. Essa é uma proposta para buscar uma tentativa de engajamento desses alunos também que precisam, porque para ele fazer o papel de mestre, para ele fazer o papel de hosts ali, ele vai ter que estudar um pouquinho as propostas. Então, ele estaria fazendo um aprofundamento, né? Então, é uma ideia. Claro que a gente pode melhorar e refinar muito isso. O que vocês vão fazer agora como tarefa? Vocês viram que eu mandei o link aí para vocês. Eu vou dividir em grupos, tá? E agora vocês vão entrar e vão fazer o seguinte. Cada grupo vai criar um cardápio, tá? Pensando nessa proposta de fazer uma rotação por estação com um prato. O que vocês vão fazer? Cada grupo vai criar um prato. Então, aqui, por exemplo, o grupo 1. Vocês vão escolher o trimestre. Nós vamos focar em 7º ano, tá? Então, quero que vocês façam para o 7º ano.
Aqui, onde está escrito currículo priorizado, tem todos os conteúdos do 7º ano. E aí vocês vão colocar aqui trimestre, ano série, conteúdo. É o nome do conteúdo que você pega lá. Prato principal, aí eu quero ver a criatividade de vocês. Vocês vão escolher. Não, professor Adriano, mas aqui, assim, é só para efeito de trabalho, é fazer para o 7º ano, mas aqui tem, então, no currículo priorizado, tem os conteúdos, tá? Então, só para efeito de pensar a atividade coletivamente. O prato principal, eu quero a criatividade de vocês. Vocês vão criar um nome divertido para o conteúdo, tendo como referência a culinária. Teve um grupo que saiu até um casamento picante indiano como prato, que vai chamar a atenção dos alunos. Então, aqui no prato principal, o ingrediente desse prato. O que é o ingrediente? É o conteúdo específico daquele conteúdo que você escolheu. Né? O que você vai, então, por exemplo, ritos sagrados. Qual que é o ingrediente? Ritos e rituais de iniciação, por exemplo. O modo de preparo são os objetivos de aprendizagem que estão lá no RCO, lá no conteúdo priorizado. Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo? Eu vou mandar, então, para as subsalas. Qualquer dúvida, vocês podem chamar. Tranquilo? Então, podem ir clicando aí. Só foi fazer a consulta. Mas aí agora vai fazer a internação. Vai fazer todos os exames para operar. Vamos explicar. Estou tão abatido, meu Deus do céu. Você passou por isso, né? Só por Deus, viu? Oi? Tua mãe não foi. Uhum. Uhum.
Na tua cidade toma café, professor? Professor João, ele é Terminando, cafezinho? professores? Peraí, só um pouquinho. Não estava saindo o áudio aqui, Edson, desculpa. Ah, tranquilo. Não, eu pedi se estava tomando... Aqui, professor, aí mais é café o costume do povo, né? Aqui é café. Olha, quem que tá lá? O que você quer? Fala bem a verdade, o café é melhor mesmo. O que você quer ali? Um dia eu estava falando do café. O que você quer? Não sei. Eu tentei tomar chimarrão uma vez, professor Edson. O que falou? Não fui para frente com o chimarrão. Quando você acaba, digamos, repetindo por vezes, mas aqui o povo vai na casa de um chimarrão, vai na casa do outro chimarrão. Você vai tomar uma cuia aqui, às vezes tem vergonha de agradecer, toma outra lá, quando viu, eu já estava tomando também. Mas como eu disse, a tradição gaúcha que mais eu me enculturei foi a costela de chão. Costela de chão, isso é sem dúvida, é um costelão aí, pelo amor de Deus, né? Agora, viu, professor? O pior do chimarrão, sabe qual que é o pior chimarrão? Que nem diz um amigo meu, não tomo porque eu fico beijando o homem por tabela, diz ele.
Não, mas daí o fogo esquenta aí, já mata os micróbios. Eu faço bem quente, que depelar, viu, professor? Não, mas eu não me adaptei. Eu tentei uma vez, mas não sei se eu era muito novo, mas não foi. Aí eu morei um tempão em Curitiba, né? Aí eu morei um tempão em Curitiba, mesmo assim eu não me acostumei. Mas é questão de costume mesmo. Se você for ver, não tem nada de muito bom, não. É que nem fumar, né? O cara vai fumando, daqui a pouco pega aquele vício ali, uma porcaria que não serve para nada. É bem isso. Então, esperar o pessoal ir voltando. Grupo 5, vocês não conseguiram escrever lá no chat, César? Quem escreveu foi a Audrey aqui, mas acho que... Nossa, tá travando aqui. Acho que foi... Deu certo, né, Audrey? Sim, deu certo. Tá, Você escreveu lá no... acho que você escreveu... Você escreveu em qual página, Audrey? Você criou uma cópia, tá certo. Manda para mim que eu passo lá no... Então manda para mim que eu passo ali no coletivo. Você não quer me... Eu vou passar no coletivo, daí eu continuo apresentando, é mais fácil. Enquanto eu coloco no coletivo. Tranquilo. Gente, e aí, né? Vocês puderam pensar ali as práticas, né? Fizeram as atividades, pensaram o cardápio de vocês, como que foi? Então, grupo 1. Estou vendo aqui o grupo 1, o Salada das Lideranças. Então, o que vocês pensaram para fazer esse cardápio, professores? Cadê o grupo 1? Então, professor, nós colocamos ali a ideia de trabalhar o conceito de liderança, né? O que é ser o líder, e aí, na perspectiva de vários líderes das 4 matrizes religiosas, né? Então, desde o budismo, com Buda, Jesus, Mahatma Gandhi, nós colocamos vários exemplos ali, Allan Kardec, a ideia de trazer um pouquinho do conceito de liderança, trabalhando talvez com as estações, pensando em alguma perspectiva, mas bem sucinto, assim. A ideia é partindo de uma aula que a gente vai trabalhar, e quem sabe até é uma possibilidade de trabalhar com eles agora, porque é um conteúdo que nós vamos entrar, né, a maioria vai entrar aí no 3º trimestre agora, né, líderes religiosos. E pensando essa metodologia lá na realidade de vocês acreditam que conseguiriam realizar uma atividade semelhante a essa, ou mesmo essa para a realidade de vocês, ou seria um pouco mais difícil? Quem no grupo que quer comentar? Grupo 1. Quem que quer comentar? Uma atividade nesses moldes seria possível realizar na realidade de vocês? Precisa de muita adaptação? Como que seria? Cadê o grupo 1? Alice, pode falar. Então, professora, eu acho que seria praticamente quase o mesmo trabalho que a gente faz no dia a dia, né? Só selecionando mais um pouco, porque é um se liga, a gente vai ter que ver o que mais que esse aluno precisava aprender, que ele deixou de aprender, que é uma coisa que veio, mas que a gente sabe que isso daí veio por vir, mas
aprender nos últimos instantes é um pouco complicado, acho difícil, mas é um trabalho que a gente tem que a gente precisa fazer, na minha opinião. Muito bacana. O professor Edson, do grupo 1 também, como que você pensaria, Edson? Professor, quando hoje, no primeiro momento ali que você falou ali, deu aquele sentimento, assim, de ajudar o aluno, tem um monte aqui de itens a ser levado em consideração. Por exemplo, esse caso aí do trabalho dos líderes, eu acho que é bem fácil, que nem a professora Alice colocou ali. Não acho que seja difícil, sabe, professor? A gente brincou ali uma salada, quem sabe seja uma salada um pouco amarga, às vezes, porque você pega cada líder também, né, com cada opinião, com cada ideia, mas você vai ter que se adequar ali e tal. Só que assim, ó, eu queria voltar ali um pouquinho. Quando você falou lá no começo, o se liga, a gente está sempre aprendendo também, né? E daqueles três tipos de alunos, mas tem aquele aluno, professor, que durante o ano inteiro te incomodou tanto, que não é que a gente seja maldoso, você quer fazer o aluno vir à tua realidade, quer fazer com que ele se dê bem, né? Que ele saia contente, mas também, por favor, né, professor, vamos falar que tem aluno que às vezes não merece nem se ligue nem nada, desafiam professores, o ano inteiro incomodam. E daí essa política de ficar, às vezes, passando certos alunos, o cara, às vezes, tem que tomar uns esfrega também para aprender a respeitar os outros. Mas, quanto a trabalhar, eu achei, assim, legal isso daí, só que a gente está cru ainda. Vamos aprender. Exato, é isso que o professor falou, é muito interessante. Aprender, eu acho que, assim, aprendizagem, né? E aí nós somos professores, então, como professores, nós estamos, né, nesse constante ato de aprender. Então, é uma proposta para a gente pensar, não porque assim, né? Nós vamos conhecer agora, semana que vem eu já quero que vocês montem o restaurante de vocês. Mas é ter uma ideia de algo que é uma tentativa. Eu nem vou dizer algo que é possível, porque a gente ainda não testou. Mas a gente pensasse uma atividade nesses moldes, primeiro, para a gente refletir um pouquinho sobre a prática, do que é possível, do que não é, de como adaptar, e o que o Edson falou, a gente está cru ainda, nós estamos aprendendo com o tempo, então para a gente ter um olhar, um olhar diferente também, né? Então, beleza, o grupo 2, vou pegar o grupo 2. O grupo 2, festas populares, o Mugunzá dos Santos. Olha que bacana. Então, para fazer esse Mugunzá, o grupo 2, como que vocês pensaram esta atividade? Meire, Moema? Qual que vocês pensaram nisso? Rosana, o Thiago, gente, ele pediu para avisar que ele está no médico hoje. Então, ele pediu desculpas. O que vocês têm para apresentar para a gente? Pode falar. Moema. Oi, Meire. É uma mistura mesmo. Porque daí a gente escolheu as festas religiosas, mas assim, a atividade ainda a gente não pensou exatamente, né? Não pensaram, mas pensaram na proposta. Eu acho assim, que isso que é interessante. Porque quando a gente pensa, né, em fazer uma atividade nesses moldes, o que nós podemos refletir aqui? Né? O que essa atividade vai nos proporcionar. E o que essa atividade pode nos proporcionar? Então, conhecer as festas populares e as relações entre festa sagrada e profana. Eu acho que é uma proposta bem interessante, bacana. E por que o Mugunzá?
porque bom, a Moema sugeriu esse nome, eu falei canjica, a Rosana também, aí a Moema pegou e completou com mungunzá, né? Eu achei bacana, porque dá até para falar a respeito do sincretismo religioso, né? Trabalha ali a questão dos santos, né? E essa relação, essa mistura mesmo. Falando das festas populares, no caso, a festa junina, utilizando ali aqueles ingredientes. É bastante interessante, nós pensamos assim, essa proposta bastante interessante, mas que demanda tempo para ser realizada, né? A gente precisa por ser só uma aula de ensino religioso, Claro, assim, né? para o momento a gente precisaria de mais tempo para estar elaborando, né, essa atividade, enfim. Uma aula só não é o suficiente, né, por semana. Isso. É Né, bem Rosana, que a gente complicado. conversou no grupo, né? E o momento mesmo assim não é apropriado assim para estar realizando, né? Todo esse evento aqui. Mas é uma atividade possível de se trabalhar em sala de aula. Sim. É possível. Bem bacana. A forma, assim, né? É bem bacana mesmo. É uma proposta diferenciada, digamos assim. É legal. Eu gostei também. Muito legal. Muito bacana a proposta. E aí, assim, só o nome o nome do mugunzá, né, que é essa proposta, né, do diferente, né? Aí só o nome já dá para vocês trabalhar muita coisa também, né? Então, muito legal. O grupo 3 é a salada de frutas tropicais. O que vocês pensaram nessa atividade aqui? Fala aí, Alice. Pode falar, professora Alice. Acho que ela saiu de órbita aí, então, professora. Pode falar para a gente, Márcia. Então, nós pensamos de fazer uma salada de frutas tropicais, bem coloridas, né? E aí a gente pensou nas mandalas, que é a que nós, a nossa implementação, que era sobre mandalas, daí já lembrávamos tudo e já colocamos sobre, né? Daí fazer uma salada aí de ingredientes com as mandalas budistas, hinduístas, islâmicas, né? As indígenas, africanas, e fazer todo essa combinação aí na visão de uma salada bem colorida, bem tropical. E o grupo 4? Grupo 4 aí já pensando a proposta de um barreado. Olha que legal, pegando a tradição aqui. Como que vocês pensam? O que vocês pensaram com o objetivo com essa proposta? Bom, professor, se der errado, já avisamos aqui que a cozinheira do grupo é Michele. Tá? Mas, assim, o barreado é um prato típico aqui da minha região, tá? É uma mistura de carnes. Sim. Tá? Então, seria um prato, né, perfeito para se trabalhar o sincretismo, a mistura de festas, os significados em cada uma das religiões, das tradições, e as semelhanças e diferenças entre elas. Muito bacana, professor. E aí pegando dentro da tradição paranaense, olha que legal. Né? Então, aí, o modo de preparo através das semelhanças em festas profanas e sagradas. Muito bacana. E o grupo 5, como que vocês pensaram em propor o prato de vocês? Quer falar, Audrey? Acho que... Oi, professores.
Tá travando ou tá me escutando? Agora sim, agora sim. Ah, tá. Como eu falei com o professor João ali, esse cardápio para mim não tá editando. Aí eu editei aquele outro modelo que ele passou. E aí o grupo foi dando as contribuições enquanto eu ia editando. Você quer que eu compartilhe, professor, ou você quer abrir? Aí. Deixa eu cancelar aqui. Pode compartilhar qualquer coisa. Oi. Tá. Pode compartilhar, professor. A nossa ideia foi fazer um piquenique histórico, que também é uma disciplina que nós trabalhamos, né? No caso, a disciplina de História de 7º ano. E aí cada grupo poderia ser um trabalho por rotação também, ficaria responsável por um período, que seria o aperitivo, no caso, o primeiro trimestre da História e Antiguidade, segundo período é mais Idade Média. Oi, deu uma travadinha. Vocês estão ouvindo a Audrey também ou travou para você? Início da moderna e o período moderno contemporâneo. Eu acho que agora reconectou. É que eu tô na escola, a internet ficou oscilando bastante. Ah, não, imagino. Basicamente, era um piquenique histórico que cada grupo ficaria responsável por uma cultura, digamos assim. O objetivo era compreender as diferenças entre essas culturas ao longo do tempo e do espaço. Aí, por exemplo, na Antiguidade, eu trabalharia com o milho e o cacau dos astecas. E aí a ideia do professor César ali no período medieval, trabalhar com os vegetais, os cereais e os queijos que eram comercializados nas feiras medievais. A professora Doroteia falou também dos vegetais, da beterraba também, de consumo bem relevante lá na Europa medieval. E no período colonial, um grupo ficaria responsável pelos tropeiros, pelo virado tropeiro, que é bem comum aqui no Paraná, na região sul. Muito bacana. E aí, ó, nós temos histórica na cidade, na escola, ficou bem legal. Muito legal, professor. Então, uma boa abordagem aí para um outro componente curricular, que é a história, dando um complemento para a nossa atividade dentro da proposta de uma rotação por estação mais individualizada. Gente, então, assim, agradecer a participação de vocês, dos grupos, ficou muito bacana, acho que é uma proposta, como o Edson falou, para a gente ir começando aos poucos, conhecendo, interpretando. Aí eu deixei o link da avaliação aqui. Até semana que vem. Vamos ter fé que semana que vem tem feriado de novo. Ai, que gostoso. E aí a gente se vê semana que vem. Beleza, gente? Um abraço, fique com Deus. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau, tchau. Boa semana para todos. Tchau, tchau. Tchau, até mais.